E daí na hora me deu um estalo, eu falei: "Poxa, eu podia vender brigadeiro pra eles que estão passando aí na frente da minha casa, eu não preciso sair de casa". E eu vendia bastante, porque eu conseguia fazer pelo menos R$ 400. E pra muita gente parece pouco R$ 400, mas pra mim era muita coisa. E aí muitos clientes começavam a me seguir lá no Brigadeiro da Cissa. Muitas vezes a gente fica esperando o momento ideal para começar algo novo, não é mesmo? E aí com isso a gente acaba perdendo uma série de oportunidades. Para te mostrar que é possível começar na confeitaria com pouco investimento ou quase nenhum, na verdade, usando apenas o que você tem em casa, eu trouxe hoje a minha aluna Patrícia para um bate-papo incrível. A Patrícia começou produzindo brigadeiros com os ingredientes e os utensílios que ela já tinha em casa. E foi a partir disso que ela conseguiu fazer o negócio dela crescer. A Patrícia vai te contar como ela fez isso e eu tenho certeza que se você tá aí esperando o momento ideal para começar na confeitaria, você vai mudar de ideia depois desse vídeo. Vamos lá? Eu lembro que você me contou da sua história que você estava assistindo um reality show da Natália Arcuri e que aí aquilo te inspirou a começar na confeitaria. Então conta como é que foi esse babado. A menina no episódio lá do reality, ela fez brigadeiro pra vender na balada. É engraçado porque eu falo e eu vou vivendo a cena na cabeça, assim, sabe? Tava lavando louça à noite, tinha colocado minha filha pra dormir, tava toda mãe no final do dia, estressada, sabe? E aí eu consumia muito YouTube, eu deixava o celular na janela, deixo até hoje, e ficava assistindo. E aí eu vi a menina vendendo brigadeiro na balada, um brigadeiro assim, hoje que eu entendo mais, era um brigadeiro bem ruinzinho, sabe? Por R$ 5. Eu moro na rua de uma escola estadual e estavam saindo os alunos. Então eu ouvi o barulho da criançada na rua, e daí na hora me deu um estalo. Eu falei, poxa, eu podia vender brigadeiro pra eles que estão passando aí na frente da minha casa, eu não preciso sair de casa. Aí eu vi o que eu tinha em casa, os ingredientes, eu tinha leite condensado, chocolate em pó, creme de leite, manteiga, só não tinha granulado e a embalagem, a forminha. Eu coloquei naquele saquinho 10 por 15, sabe? E amarrei com fitilho. Já adiantando a história, Dani, eu nunca consegui vender um brigadeiro para os alunos da escola. Porque eu acho que eles nunca viram que eu vendo brigadeiro. Eles passam fazendo tanta bagunça aqui na rua e eu nunca consegui ficar ali na porta. Porque os horários de entrada e saída da escola coincidiam com horários que a minha filha tinha demanda. Então eu amamentava ainda. Então era hora de botar para soneca, trocar fralda, dar comida. Eu tentei várias vezes, assim, hoje eu vou colocar uma mesinha com os brigadeiros. Não dava, não dava. Então eu nunca consegui vender aqui na porta de casa, mas a ideia foi essa. Daí meu marido chegou do trabalho, ele chegava à tarde nessa época, ele chegou umas 9h30, eu falei, eu toda animada, eu vou fazer brigadeiro para vender aqui na porta e tal. Daí ele ficou assim, você tem certeza? Falei, qualquer R$ 10 que entrar a mais, que sobre aqui para mim, eu tô feliz. Porque na época a gente estava bem apertado financeiramente, por causa dos negócios dele foram muito afetados pela crise que começou lá em 2014, 2013, na época dos 20 centavos, que veio vindo uma crise e até agora não foi embora. Eu queria fazer uma renda extra. E foi por Uhum. isso que eu comecei a fazer brigadeiro. E aí, Mara- assim, quando eu comecei a fazer o brigadeiro, eu precisava testar. Eu não tinha ideia de quanto eu ia vender, eu não sabia se as pessoas iam gostar do meu brigadeiro. Aí eu fazia um brigadeiro enorme, que eu não tinha padrão. Então, uma receita rendeu acho que 15 brigadeiros. Era de coisa de 20, 30 gramas um brigadeiro. E Tá. aí ele levou para colocar na loja dele. Eu comecei a vender, eu fazia uma receita um dia sim, um dia não. Tava indo bem até. E aí, só que aí eu fui pesquisar. Eu sou o tipo de pessoa que não me contento assim de, tô fazendo esse brigadeiro e vou ficar fazendo esse brigadeiro pro resto da vida. Eu Entendi. queria saber, sabe, assim, tipo, por que que você faz o brigadeiro desse jeito? Se alguém me perguntasse, você não faz tal brigadeiro? Eu Uhum. precisava saber fazer um outro sabor de brigadeiro que eu só fazia o tradicional, era o único brigadeiro que eu sabia fazer. Então eu Aham. fui para o YouTube, que era onde eu consumia conteúdo e fui pesquisar receitas de brigadeiro. Quando Uhum. eu cheguei no YouTube, eu vi 300 mil pessoas falando de brigadeiro e cada uma mandava fazer um brigadeiro diferente. Sim. Coloca isso, coloca não sei o que, faz de tal jeito. Aí veio farinha de trigo, vinagre de maçã, ovo. E eu fiquei, gente, mas por que que tem que pôr farinha e vinagre no brigadeiro? Ninguém falava, fiquei no Google, ó, pesquisando, pesquisando. Aí falei, vou ter que fazer um curso. Aí você vai assistir aquelas aulas
grátis que tem, ou os trailers, e ninguém me convencia, sabe? Eu falava, mas tem muita mais gente dando coisa de graça no YouTube falando melhor sobre o assunto. Em março eu comprei seu curso, porque daí um vídeo de anúncio seu me respondeu todas as minhas perguntas. Você falava, eu vou te ensinar sobre os ingredientes, a função técnica dos ingredientes, sobre gerenciar o seu dia a dia, sobre precificação, sobre não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, meu Deus, é esse curso que eu preciso. E aí eu fui no YouTube te procurar. Eu falei, ela deve ter um canal no YouTube. Daí eu vi um vídeo seu na revista da cidade. E aí eu falei assim, foi a primeira professora que eu falei, sabe do que tá falando? Daí eu falei com meu marido e falei assim, eu vou usar o cartão porque eu vou comprar o curso parcelado. Aí ele falou, e ele não tava botando muita fé em mim, sabe? Tipo assim, porque eu já tinha começado outras coisas e tinha parado por causa da demanda com uma criança pequena. Então ele falou, ela tá doida, ela vai vender brigadeiro 2 meses e vai parar, sabe? Entendi. E aí eu peguei e falei, eu vou comprar o curso. Ele, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, eu parcelo em acho que 10 vezes. Eu falei, eu consigo pagar com o dinheiro do brigadeiro, eu vou pagar com o dinheiro do brigadeiro, pode ficar tranquilo. E uma coisa que eu achei interessante é porque você falou que quando você começou com os ingredientes que você tinha em casa. Não é que você foi lá, fez uma marca, pagou alguém para fazer uma marca, aí você foi lá, comprou, gastou um monte de dinheiro com utensílio, com coisa nova, comprou uma batedeira da KitchenAid, né? Até hoje eu sou assim, para fazer investimentos. Eu fico assim, o máximo que eu posso segurar, eu vou segurando. Você tem que pensar se aquilo realmente vai fazer sentido para você naquele momento. Então, eu achei muito interessante porque você começou de uma forma muito parecida como eu comecei também, que é com o que você tem em casa. Então, você tem lá uma panela que você usa só para os seus doces. Se você não tiver, você vai lá e você compra mais barato que tiver, desde que tenha fundo grosso. Eu tinha a panela e a espátula de só fazer doce. Por isso que eu falo que eu tinha aprendido muita coisa de graça no YouTube para pagar curso que só ia me dar receita. Não, eu acho que assim, isso que você falou é perfeito. Um curso, ele tem que te oferecer muito mais do que um conteúdo gratuito que existe por aí, né? Às vezes também tem pessoas que preferem fazer um curso porque ali está estruturadinho. No YouTube está meio caótico, né? O conteúdo está espalhado, está caótico. E aí tem gente que prefere, não. Mesmo que eu sei que tenha isso de graça em algum lugar, eu não quero perder tempo procurando, eu prefiro comprar um curso para alguém me ensinar. Mas isso que você está falando é muito interessante também, porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro para comprar o curso, e aí você vai ter que estudar sozinha. E aí é legal você ter esse nível de exigência, né? Porque, gente, as pessoas precisam melhorar a qualidade dos cursos delas, né? Uma coisa que eu achei bem interessante que você falou nesse papo todo é que você aproveitou a oportunidade de que seu marido tinha uma loja e fica na rua. E aí você aproveitou, então, as pessoas que estavam passando por ali para vender. E você chegou a fazer, você falou que fazia uma receita um dia sim, um dia não. Então tinha venda, rolava venda ali. Tinha, só que aí o cliente do meu marido não era meu cliente. Entendi. Porque o cara que vai numa loja de doce comprar pacote de bala em atacado, chiclete, ele não quer comprar um brigadeiro gourmet, porque ele não quer pagar R$4 num brigadeiro. Uhum. Então, no começo eu vendia, mas eu não sabia quantos clientes eu tinha. Então, eu saía um dia sim, um dia não a massa do brigadeiro, eu falava, tá vendendo bem. Até que eu descobri que eram 2 clientes, e um deles comprava quase tudo, porque ele disse que gostava muito do meu brigadeiro. Entendi. Então, quando eu descobri isso, que a minha sogra me falou, não, você tem um cliente que vai lá todo dia comprar quase tudo. Aí eu falei, mas é um cliente que compra tudo? Daí eu falei, não dá, eu não posso ficar dependendo de um cliente, eu vou ter que correr atrás. Mas e aí que eu comecei a correr atrás de aprender como vender. Mas quanto tempo foi isso? Será que, de repente, não era só o tempo que tinha que esperar ter um tempo de para as pessoas perceberem? Ou você acha que realmente não era? Não era, sabe? Porque eu fiquei vendendo brigadeiro lá pelo ano de 2019 inteiro. Eu comecei a fazer brigadeiro em fevereiro e foi até dezembro. Você ficou quase... Eu tentei colocar outro. Foi quase um ano, foram 10 meses, né? Eu coloquei outros sabores, fiz sabores diferentes, tentei fazer brigadeiro, por exemplo, de churros, leite ninho com Nutella, são brigadeiros que saem bastante. Não saía, o único brigadeiro que vendia era o tradicional. E era o tradicional ainda do mais simples. Se eu quisesse dar uma requintada, por exemplo, colocando um granulado de chocolate, não aquele granulado
de mercado, né? Que é de gordura De gordura e açúcar. hidrogenada. Isso. Se eu colocasse um granulado de chocolate mesmo, já não saía, porque como aumentava o valor, já parava de sair. E aí eu percebi que era o preço. E eu não estava disposta a fazer um produto no preço que eles queriam comprar, sabe? Porque não era o tipo de brigadeiro que eu comia. Eu não como esses brigadeiros com esse tipo de granulado. E aí eu ficava, eu não quero vender uma coisa que eu não como, porque como que eu vou vender? Eu preciso gostar do produto para eu conseguir vender a história, que é aquilo que você falou. Eu preciso comprar o meu doce para eu conseguir vender ele, eu não vou conseguir. Daí eu parei. Continuando a sua história, você falou que ficou um ano e aí percebeu, putz, isso daqui não vai rolar. É um cliente. Não levei um ano, não. Não levei um ano. Eu levei uns 3 meses quando eu descobri que era um cliente só que eu tinha. Eu falei, não posso ficar dependente de um cliente. E aí que eu acho que entra a chave de o que eu estou disposta a fazer para chegar no cliente que eu quero atender. Eu não dependia financeiramente, assim, não era eu não era rimo de família, então eu podia pagar o preço de trabalhar mais até chegar no público que eu queria atender. Diferente, por exemplo, se eu precisasse comprar comida, com certeza eu teria continuado vendendo o produto do público que eu tinha à minha disposição. Então, eu paguei o preço. Eu falei assim, eu vou atrás do público que eu quero vender os meus doces, o público que vai pagar pelo meu doce. No meu primeiro ano, que foi 2019, eu vendi pouca coisa no particular, assim, de encomendas. Eram os brigadeiros que meu marido levava lá para a loja. A minha irmã, que me incentivava, então ela vivia fazendo encomendas de caixinha de brigadeiro. Ela tinha dó, eu acho que ela pensava assim, vou ajudar essa menina. Aí ela encomendava, traz uma caixinha de brigadeiro para mim. Aí eu fazia a caixinha, e ela fazia bastante propaganda dos meus brigadeiros, só que ela mora em outra cidade. Que antes de eu casar, eu morava em Mogi das Cruzes. Então, os meus amigos, a minha família, que seriam as pessoas que poderiam começar a comprar de mim, estavam todas longe de mim. Eu não tinha ninguém aqui. Realmente, quando a gente está começando, a gente não sabe vender, a gente está aprendendo a fazer o doce e a gente, às vezes, não sei se foi o seu caso, depois você me conta, mas a gente tem a ilusão de que o doce vai se vender sozinho. Você tinha isso? Sim, você tinha? Eu passei 2019 inteirinho esperando alguém falar, me ligar e falar, você tem brigadeiro? Quanto que é o brigadeiro? Eu vou querer o brigadeiro. Até que eu mudei essa chavinha de pensamento, mas eu passei muito tempo esperando a venda chegar até mim, ao invés de eu ir atrás dela. Eu tô curiosa para saber como é que você fez para estourar sua bolha. O que você fez? Qual foi o seu segredo? Eu fui estudar. Eu sabia que o Instagram era a ferramenta que eu conseguia alcançar pessoas sem eu precisar sair de dentro da minha casa. E eu estava trabalhando no Instagram errado. Eu estava naquele perfil de vendedora no Instagram que fica só vendendo. Tem que ter, mas é uma das partes do seu conteúdo, né? O objetivo principal ali é criar relacionamento. Eu aprendi isso com você. Sim, aprendi com você. Vendo o seu jeito de trabalhar o Instagram, você não fica vendendo o seu curso. Você não abre o seu direct e fala assim, compre meu curso, é tantos reais. Não, você vende o seu curso como? Fazendo todo aquele conteúdo maravilhoso que você faz. Então, eu aprendi muito olhando, observando o que você faz. Aí eu conheci 2 pessoas que você sempre indica lá no seu Instagram, que é a Lara Nesteruk e o Ícaro de Carvalho. Aí eu fui estudando, na época você lançou os outros módulos do curso, que ia ser só live, e aí você liberou as aulas. Isso. E aí lives, e aí, na verdade, essas 3 lives acabaram virando 30 aulas, porque tinha para falar. Isso que eu ia te perguntar, porque no curso a gente tem um módulo de marketing lá, eu queria saber se te ajudou. Pode falar a verdade. Essas aulas eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, porque eu queria sentar com um caderno para poder assistir essas aulas da parte de negócios. As aulas de fotografia me ajudaram demais, eu melhorei muito as minhas fotos depois. As aulas de marketing, as aulas do gerenciamento do dia a dia, as aulas em que você fala sobre se planejar, e aí era agosto, mais ou menos assim. Eu falei, eu vou começar a planejar meu Natal agora, porque é a próxima data que eu tenho para tentar fazer venda. Eu falei, se eu for vender doce, é agora que eu vou vender, no Natal que eu vou vender, então eu vou começar a planejar agora. Fiz o meu cardápio, pensei nos sabores, testei as receitas, eu não fiz muita coisa não, eu fiz 2 sabores de panetone e 3 opções de sobremesa só, porque eu segui a dica da Dani, não faça muita coisa, vai no menos é mais.
Aí fotografei, fiz vídeos, só que eu ainda estava com o pensamento de esperar a venda chegar até mim. Eu achava que se eu postasse a foto do panetone, o vídeo do panetone no Instagram, ia vender sozinho. E aí o meu Natal foi um fiasco. Normal, Foi um normal. fiasco. Não, e é engraçado porque eu usei. Aí eu segui outra dica sua. Pega tudo e a live que você fez foi semana passada sobre a Páscoa, o desafio, né? De você ver o que deu certo, o que deu errado, onde você pode melhorar, o que você vai fazer diferente. Peguei tudo isso que deu errado no Natal e fiz a minha Páscoa de 2020, que daí foi um sucesso. Antes de chegar na Páscoa de 2020, eu consegui entrar no delivery. O Uber Eats entrou em contato comigo. Quando eu estava nesse meio aí de estudar, eu comecei a melhorar muito a minha postura no Instagram. Comecei a colocar a cara que você sempre falava, gente, aparece, você tem que aparecer. Comecei a aparecer e as pessoas sabiam quem era a Cissa, sabe? Eu mostrava eu fazendo doce, os testes que deram errado, falava o que eu ia fazer para corrigir aquilo que deu errado. Eu nunca chego lá no Instagram só falando que deu errado. Eu sempre falo, isso aqui deu errado, mas eu acho que se eu fizer tal coisa vai dar certo. Uhum. Daí eu comecei a fazer isso e melhorou o meu relacionamento no Instagram. Mas eu ainda achava que bastava postar foto e que ia vender o doce sozinho. Uhum. Aí eu comecei a vender pelo delivery, só que eu também fiquei acomodada na ideia de que o delivery se vendia sozinho. E era novo o Uber Eats aqui no meu bairro, sair produtos daqui. Tinham poucas pessoas que compravam. E o Uber Eats tem um sério problema com o iFood. Sempre que vai na cabeça de alguém que vai pedir delivery, é iFood que vem primeiro. Eu fiquei outubro, novembro e dezembro, eu vendi uma média de R$ 400 no delivery, que era muita coisa para quem não conseguia vender nada. Sim. E eu vendia de dentro de casa. Mas era semana, como que era? Não, por mês. Por mês. R$400 por mês. Tá. E aí eu falava. Esse foi o seu primeiro mês, foi isso? O seu primeiro mês. Meu primeiro mês foi o melhor, porque eu acho que os restaurantes novos ficam em destaque. Então, meu primeiro mês eu vendi coisa de 500, quase R$ 600. E aí foi caindo. Novembro foi péssimo. Eu vendi quase 400, acho que deu 390, alguma coisa assim. E dezembro melhorou um pouquinho. A média eu fiquei nos 400, sabe? E você só aí vendia... Era só brigadeiro. Só brigadeiro. Eu acho que você lançou o curso de brownie no final de 2019, né? Foi. E daí eu comprei o curso de brownie e falei, não, vou ver se outra coisa ajuda a levantar as vendas. Aí eu fui, comprei o curso de brownie e coloquei brownie também, mas eu ainda estava errando o ponto do brownie, o brownie não teve muita saída. Daí eu tirei. E o brownie hoje é um dos itens que eu mais vendo. Depois que eu treinei, é um dos meus carros-chefes, é o brownie. Mas aí, no final, aquela última semana do ano, depois do meu Natal ter sido um fiasco, sabe? Entre dia 25 e dia 1º, eu pensei em desistir nessa semana aí, mas eu sou muito racional. Eu sou mais racional do que emocional. Então, na mesma hora que eu pensei em desistir, eu já comecei a brigar comigo mesma, sabe? Do tipo, mas você não fez tal coisa, você podia ter feito assim, e se você tivesse... E se você pensar... E se você encontrar uma outra alternativa? Daí eu falei, não, vamos pegar essa última semana e eu vou planejar meu 2020. Aí planejei meu 2020. Ainda, você sentiu que você não tinha explorado tudo que você podia explorar. Sim. Você conseguiu identificar o que foi que precisava ainda? A primeira coisa, eu não tinha meta. Então, eu não tinha meta assim, do tipo, você fala muito sobre isso. Se eu quero atingir tantos reais, quantos brigadeiros que eu tenho que vender? Qual é o sabor? O que eu posso oferecer? Eu vou fazer alguma promoção? Eu criei metas, então eu coloquei assim, tá? Minha média é R$ 400 no delivery. Era R$ 400 bruto. Eu ainda tinha que descontar a comissão do Uber Eats. Então eu falei, eu vou fazer R$ 400 líquidos. Daí eu fiz o cálculo, se eu não me engano, eu tinha que vender quase R$ 600 de produtos para eu ficar com R$ 400. E aí eu identifiquei uma coisa para quem for começar no delivery, pode ser uma dica isso. Eu identifiquei que eu era avaliada pelos clientes, mas as avaliações dentro do Uber Eats, elas ficam só 90 dias.
E aí eu não aparecia as minhas avaliações. Eu não entendia por que não aparecia as minhas avaliações. Eu tinha nota 5, eu era 5 estrelas. E não aparecia. E aí eu atingi 10 avaliações dentro dos 90 dias. E aí, uns 2 dias depois, 3 dias depois, sumiu. Porque saiu dos 90 dias uma avaliação que eu tinha tido lá atrás. Nessa Entendi. que eu percebi isso, eu falei, então eu tenho que ter pelo menos 10 avaliações dentro de 90 dias para as minhas avaliações aparecerem lá. E no dia que apareceu as minhas avaliações, eu vendi bastante. Eu acho que eu fiz umas 4 vendas, que era muito difícil ter 4 vendas no dia, sabe? A pessoa confiar em você porque alguém já comprou. Então, isso também te força a vender mais, né? E o que você acha que funcionou, assim, para você conseguir vender mais dentro do delivery? O que você fez? Pedir avaliações para os clientes, então eu passei a mandar bilhetinho. Eu sempre mandava bilhetinho, mas eu escrevia no bilhetinho assim, por favor, avalie para todos. Todos os meus pedidos até hoje que saem do delivery, eu mando. Por favor, deixe sua avaliação lá no Uber Eats, porque é muito importante para mim. Agradeço. Eu nunca fico mandando muito brinde, não, porque a comissão do Uber Eats é bem alta para você ainda ficar mandando brinde. Mas às vezes eu mando, por exemplo, é um teste de brigadeiro que eu fiz, eu pego, já porciono e mando. É uma novidade. Uma coisa que pode funcionar também para quem vende delivery é para você. Como é que você. Eu acho que assim, o delivery ele serve para você conseguir clientes que não estariam à sua disposição. Ele serve, o delivery, na minha visão, serve para você estourar a sua bolha. Não quer dizer que você vai ficar rico com delivery, apesar de que tem gente que ganha muito dinheiro fazendo delivery, né? Eu acho que isso funciona muito bem, por exemplo, com lanche e essas coisas assim. Eu tenho ouvido falar muito, né, sobre isso, mas é possível ganhar dinheiro fazendo doce também, vendendo doce. Só que para mim, o segredo tá como é que você puxa esse cliente para você, para ele encomendar de você numa próxima vez. Então, por exemplo, eu estou falando numa situação onde o cliente ele quer fazer uma festa, ou ele quer dar um presente para alguém, ele vai lembrar de você, né? Então, como é que você faz para ele lembrar de você? Para mim, o segredo está aí. E uma das coisas que eu acho que podem ser feitas, porque eu fazia isso não com delivery, porque eu nunca trabalhei com delivery, mas eu fazia isso quando eu trabalhava por evento, que é basicamente a mesma coisa, só que é como se fosse um delivery presencial, né? Quando eu participava dessas feiras, eu estava lá não necessariamente para ganhar muito dinheiro, eu acabava fazendo um bom dinheiro, sim, mas o objetivo principal era conhecer pessoas novas, sair, estourar a minha bolha. E aí, para que aquela pessoa não fosse me procurar somente no evento, eu dava um cartãozinho para ela com um cupom de desconto para ela usar no dia do aniversário dela, sei lá, para presentear alguém. E aí você coloca uma data de validade daquele cupom para a pessoa meio que se forçar a comprar aquilo, né? Isso daí não é segredo nenhum, muitas lojas fazem isso. E eu acho que pode funcionar muito bem para quem trabalha no delivery, para você pegar aquele cliente para você não ficar dependente só do delivery, entendeu? Para você fazer a venda para ele. Criar um relacionamento. Desculpa, eu não tinha flyer ainda com as informações da Brigadeiro da Cissa. Uhum. Então, uma coisa que eu fazia era colocar o arroba do meu Instagram nesse bilhetinho que eu escrevia. Então, eu escrevia e aí a mão mesmo eu colocava lá. Me siga, se quiser ver mais doces ou quiser me conhecer melhor, me siga no Instagram e colocava arroba Brigadeiro da Cissa. E aí, muitos clientes começavam a me seguir lá no Brigadeiro da Cissa. E em janeiro eu bati minha meta, daí eu fiz a minha meta de fevereiro, bati minha meta, porque eu mudei a minha postura. Se eu pegava um dia que eu não tinha vendido, por exemplo, eu falava assim, eu preciso vender essa semana. E uma outra coisa que eu fiz foi dividir a minha meta por semana. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero fazer 5 mil reais. 5 mil reais é um número grande. Mas e por semana? E por dia? Quanto que eu tenho que fazer? E eu fiz isso, eu dividi por semana. Por semana eu tenho que vender X reais. Por dia, eu tenho que vender tantos brigadeiros ou tantos caixinhas de brigadeiro. E aí eu comecei a pensar nisso. No delivery eu vendi o brigadeiro avulso ou a caixinha de brigadeiro e um brigadeiro de colher no pote, aquele pote de bolo no pote. Eu fazia o brigadeiro de colher daquele tamanhozão e era o que saía muito. Olha só. Aí
Aí eram os únicos produtos que eu vendia no delivery. E eu vendia bastante, porque eu conseguia fazer pelo menos R$ 400. Para muita gente parece pouco R$ 400, mas para mim era muita coisa, porque eu até 4 meses antes eu não tinha nenhum real de faturamento, porque eu ficava dependendo. Tinha um pouquinho, né, de faturamento, mas eu nem tirava dinheiro para mim, porque não dava, eu tinha que Sim. repor tudo no brigadeiro da Cis. Esses E aí eu 400 pensei era líquido? Era líquido para você? era líquido. Era líquido. Não para mim especificamente. Eu ficava com R$ 100, uns R$ 80, assim, mas eu nem pegava muito dinheiro para mim, porque eu reinvestia tudo de novo no brigadeiro da Cissa. Uhum. Pensava em embalagens novas, Era o fitas. faturamento das vendas, é isso? Os R$ 400. Oi? O R$ 400 que você está falando era o quê? O Faturamento? líquido das vendas no delivery. Tá, era o seu Até que eu faturamento. fui aumentando. Tá. Porque o bruto dava uns R$ 500. Em janeiro foi 400, em fevereiro eu aumentei a meta para 600. E aí, em março, a minha meta era R$ 800 no delivery. Líquido no delivery. Boa, Ano boa. passado. Foi esse processo? Conta. Então, o processo foi mudar a minha posição no Instagram. Então, as pessoas chegavam no Instagram, eu estava lá. Se o meu cliente que comprou no delivery, por exemplo, ele chegava no Instagram, ele sabia quem era a Cissa, porque todos os dias eu estava lá. Isso eu aprendi com você, sobre aparecer todos os dias. Eu sempre apareço, nem que seja para falar, ai, gente, hoje foi corrido, não apareci aqui, mas estou aqui, fiz tal coisa. Porque pelo menos o cliente sabe que eu tô lá e que eu fiz alguma coisa. Uhum. Eu deixo o meu cardápio lá no meu Instagram, então a concorrente tem acesso, não tem problema dela ver o preço do meu brigadeiro, porque o meu cliente, que é o principal, também tem acesso. Exatamente. Eu mudei também. Façam o seu cliente pedir o preço do seu produto no direct. Não façam isso, porque nisso daí você já perdeu venda. Eu não vou entrar no direct de ninguém para pedir, para perguntar. Gente, saco, as pessoas não gostam disso. A gente quer cliente, a gente quer ter o preço. Cadê o preço? Você está vendendo alguma coisa? Cadê o preço? A gente quer saber quanto custa. Bota lá para todo mundo. Tá tudo lá. Inclusive, várias confeiteiras me mandam mensagem: nossa, Cissa, como você consegue vender tal produto por tanto? E aí eu falo assim, porque depende do meu público, quem é o meu público. Talvez se eu fosse vender para outra pessoa, eu não conseguiria vender naquele preço. Vamos lá. Se você puder falar quais foram as suas maiores dificuldades, tipo, 1, 2 ou 3 no máximo. Eu acho que a única coisa que eu faria de diferente no meu primeiro ano seria focar mais. Eu me perdi em algumas coisas, testando muitas coisas, e eu já deveria ter focado ali no brigadeiro e ter ficado só ali. Isso é uma coisa que eu não sabia. Mas eu tentei cookie, tentei o biscoito, tentei torta, tentei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Talvez se eu tivesse focado desde o início. Porque você estava testando para saber até o que você achava mais interessante, o que era mais rentável, o que funcionava melhor. Você teve um período aí também para saber o que Eu achava que o problema era o produto, assim. Eu achava que eu não vendia porque talvez as pessoas não queriam só brigadeiro. E não era a minha forma de vender que precisava ser melhorada. Depois que eu descobri isso, que eu foquei em melhorar isso, foi quando as coisas começaram a andar. E nesse tempo você já tinha decidido ficar com o brigadeiro. O brigadeiro, aí eu fiz o curso de brownie, tentei colocar o brownie, ainda não estava muito bom, tirei, e depois que eu voltei o brownie de novo. Boa, bom saber. Assim, a gente sabe que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando começam na confeitaria é ter dúvida se vai conseguir ganhar dinheiro com isso mesmo. Então, você já falou aí que demorou para você engrenar, mas engrenei e você sustenta a sua casa hoje com o dinheiro das vendas dos seus doces também. Posso dizer isso? Ou não? Estou falando besteira. Sustentar, não, mas eu contribuo já. A Brigadeiro da Cissa já contribui. É porque, como a Brigadeiro da Cissa nunca foi a rimo, eu sempre pego o dinheiro e reinvisto ou em mim, ou em cursos para mim, ou em utensílios, mas eu já ajudo em casa já. Na verdade, desde janeiro que meu marido fechou a loja dele, que a gente está só com a GLP e a Brigadeiro da Cissa, tá meio que meio a meio. É metade da GLP e metade da Brigadeiro da Cissa, os custos da nossa casa. Entendi. Parando para pensar agora que as coisas acontecem tão rápido que a gente nem lembra do... Mas parando para pensar, tá desde janeiro, assim, a Brigadeiro da Cissa contribui em casa, assim. Mas o
eu acho que fica mais importante, assim, da sua lição é que você viu que tinha um tempo para as coisas acontecerem, né? E se você pudesse dar um conselho para essas pessoas de que as coisas... Porque, assim, as pessoas, elas ficam muito ligadas no imediatismo. E o seu exemplo, ele vem para provar isso. Falou, olha, calma, amiga, demora um tempo, mas vai na fé, insiste aí. Então, dá um conselho para essas pessoas que, de repente, estão começando agora ou que já começaram, mas que estão aí com muitas dificuldades. O que você falaria para elas, assim? Eu falaria para respirar fundo, respira fundo e vai com calma, mas vai, não para. Porque isso é uma coisa que é meu, é da minha personalidade, para mim é fácil, e eu sei que para algumas pessoas é difícil. É você ir com medo mesmo e se aventurar, e se der errado tá tudo bem, você vê o que você fez errado e melhora e tenta de novo. Tem muita gente que se para por causa do medo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que facilita para mim, e eu tenho até dificuldade de lidar, confesso, quando tem alguém perto de mim que tá ali com medo, eu falo, nossa, mas vamos, se der errado a gente volta e começa de novo. Mas é isso, vai com medo, vai dar errado. É muito importante a gente ter na cabeça que não vai dar tudo certo, que não vai ser tudo perfeito, que você vai melhorar no meio do caminho e olhar para as pessoas que estão lá em cima e saber que elas tiveram que subir a escadinha. Isso é sempre muito claro para mim. Ninguém começa a escada do topo. Você tem que sempre vir subindo degrau por degrau por degrau. E assim você vai. Eu acho que para quem é mãe, talvez, quem for mãe aí que estiver assistindo, vai ficar fácil de visualizar, porque é como se fosse um filho. Você pega o recém-nascido, e aí você começa no leite, você vai começar a papinha, ele vai aprender a sentar, vai engatinhar. É assim, é igualzinho. Vai de pouquinho em pouquinho. E aí a gente é adulto e ainda não é perfeito, né? Vão ter ali, o filho vai ter, de repente não vai ter o desenvolvimento que você achou que tivesse, não vai falar com 1 ano, mas vai falar com 2, não é assim? Porque cada vai criança... ter gente falando para você assim, mas essa criança já devia estar fazendo tal coisa. Vai ter sempre o palpiteiro que vai falar, mas já era para você estar ganhando tanto de dinheiro, isso daí não está dando dinheiro, não. E a pior parte, eu acho que sempre as críticas vão vir das pessoas que você acha que querem o seu bem. Então a sua mãe vai olhar e vai falar para você assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Talvez a sua irmã fale assim, mas fulano fez isso e não deu certo. E as pessoas não falam isso por mal, falam porque querem bem, às vezes querem proteger a gente demais. Então. Cissa, eu queria te agradecer demais por você ter participado. Teve um monte de insight aí muito bom para quem está começando agora. Tenho certeza que a sua história, porque é muito legal a gente falar de histórias de alunas, dos resultados que vocês tiveram, porque fizeram o nosso curso, mas também porque vocês se dedicaram, né? Porque eu sempre falo que o fato da pessoa fazer o nosso curso não garante que ela vai ter qualquer tipo de sucesso. O curso é importante, o conhecimento é importante, mas o que o aluno, o quanto ele está disposto a se dedicar, é o que acaba contando mais. Quer falar mais alguma coisa? As principais coisas que eu posso compartilhar não tenha medo, seja crítica da sua empresa e encare a sua confeitaria como um negócio. Não só como, mas eu só faço doce. Não é só faço doce. Não é. É muito importante a gente saber para onde a gente está indo. Quando a gente começa, a gente não sabe, né, para onde a gente está indo. A gente só vai. A gente só vai, a gente só quer fazer receita. E aí a gente cai no caminho. Só isso, como você falou. A gente vai aprender o caminho no meio do caminho. Perfeito, isso que você falou. Cissa, muito, muito obrigada. Vou encerrar o vídeo agora. Agradeço demais por todo esse tempo que você ficou aqui com a gente. E adorei saber mais da sua história, saber das suas dificuldades, saber do que você fez para superar. E muito obrigada de verdade por ter compartilhado tudo isso com a gente. Não, obrigada a você. E desculpa da bateria ter acabado, aí o cenário não ficou todo num lugar só. Nada, ficou ótimo assim. O que importa é o conteúdo. Obrigada por ter lembrado da minha história e que eu espero que eu possa ajudar bastante todo mundo. Vai ajudar com certeza. Um beijo.